Mateus 6, do verso 25 ao verso de número 33. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou que beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, aqui é o Sermão do Monte, e antes de nós entrarmos no texto e falarmos um pouco sobre ansiedade, providência divina, o cuidado de Deus, o que devemos se preocupar, é importante esclarecermos algumas coisas para que não haja nenhum mal-entendido. A primeira coisa que eu digo, irmãos, é que todos nós devemos trabalhar. A Bíblia ensina que o homem comerá do suor do seu rosto. Isso está em Gênesis 3. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, é que todos os seres humanos irão ou passarão ou passam por dificuldades. Isso é uma coisa natural e normal na existência humana após o pecado. A terceira coisa, irmãos, é que nós devemos entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não condena as riquezas, as posses, os bens. Pelo contrário, Deus é quem dá tudo isso ao homem, quem proporciona, dá inteligência, capacidade e abre as portas. O que a Bíblia condena, na verdade, é o servir, é o viver simplesmente para acumular os tesouros. Esse é o problema, é quando a riqueza nos tem e não temos a riqueza. Quarto lugar, irmãos, também, a Bíblia não proíbe ou não desencoraja o planejar a vida, o calcular e coisas dessa natureza. Pelo contrário, a Bíblia ensina que nós devemos calcular e procurar juntar as coisas, tanto em Tiago como em 1 Timóteo 4, principalmente para a nossa família. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, irmãos, o que nós vamos meditar hoje é na providência divina, no cuidado de Deus e como nós devemos nos comportar diante disso. Veja, nós vamos ver aqui mais ou menos algumas 6 coisas. E a primeira coisa que nós vamos ver está no verso de número 25. Preste atenção no que diz o Senhor Jesus Cristo. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Veja, irmãos, que o Senhor Jesus aqui, ele está combatendo a ansiedade dos discípulos, dos seus seguidores, que a princípio tinham deixado todas as coisas, seus trabalhos, suas vidas,
suas famílias momentaneamente e todas as coisas que eles tinham para seguir o Senhor Jesus Cristo. Então isso era motivo, era causa de gerar ansiedade com aquilo que eles iriam comer, com aquilo que eles iriam beber, com aquilo que iria vestir os corpos dele, ou deles. Mas veja, olhe como Jesus argumenta com seus próprios seguidores. Ele diz que o corpo é maior do que o alimento, e a vida, e o vestimento. Então, Jesus está dizendo, percebam, se Deus foi quem criou vocês, sem vocês pedirem, sem vocês quererem, sem vocês nem sequer imaginarem, porque uma coisa que não existe, não pode pedir, não pode fazer por merecer a existência. E Deus criou. Então Jesus está dizendo, se Deus criou vocês, é óbvio, é claro que Ele vai providenciar aquilo que vocês têm de comer. Então Jesus diz, se Deus criou o corpo de vocês, veja, as células, os neurônios, colocou tudo em ordem, a visão, a vida, será que Deus não vai providenciar o pão, o almoço, as coisas que vocês têm que comer? É óbvio que sim. Se Deus criou o corpo de vocês, as células, a carne, o coração, os rins, todos os órgãos, será que Deus não vai vestir vocês? É óbvio que Deus vai vestir vocês. Se Deus criou o corpo e se Deus deu a vida a vocês, é claro que o Senhor, o Deus de vocês, também está preocupado em alimentar vocês e está preocupado em providenciar as coisas para vocês. Essa é a primeira coisa, irmãos, que o Senhor ensina aqui nesse texto. Então veja, aqui nós aprendemos, irmãos, que Deus, Ele nos deu a vida. Deus, Ele nos deu o corpo. Por isso que nós não devemos andar ansiosos. Por isso que nós não devemos andar preocupados. Por isso que nós não devemos andar perdendo noites de sono com aquilo que nós iremos comer, com aquilo que nós iremos beber, com aquilo que nos vestirá. Se Deus providenciou, se Deus cuidou, nos fazendo e nos criando, é óbvio, é claro, é lógico que Deus vai continuar dando seguimento em nossas vidas. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Segundo, verso de número 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja que Jesus agora não está falando da criação do homem, não está falando da criação do corpo do homem. Agora Jesus ele passa a pedirem aos discípulos que olhassem para o reino animal, principalmente as aves. Jesus ele diz, observai, olhem atentamente, fixem os olhos, prestem atenção. Se Deus cuida das aves do céu, e Jesus ele diz, elas não semeiam, elas não colhem e elas não se ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste as sustenta. Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que os pássaros, eles caçam, eles procuram comida, eles vão atrás do alimento. Mas Jesus diz aqui que Deus é quem alimenta as aves. É Deus quem sustenta as aves, ou seja, a sua criação. E Jesus mandando com que os discípulos observassem isso, ele diz, olhe, vocês, será que vocês não valem mais do que os pássaros? Também é óbvio, também é claro, também é lógico que os discípulos
E os filhos de Deus valem muito mais do que as aves do céu. Então, se Deus cuida das aves do céu, que não semeiam, não juntam em celeiros e não colhem, muito mais Deus cuidará dos seus filhos, que são a sua imagem e semelhança, que são os seus seguidores. Então, a segunda razão pela qual Jesus ensina que nós não precisamos andar ansiosos é que, assim como Deus sustenta as aves do céu, Ele vai sustentar os seus filhos, todos aqueles que creram, se arrependeram e seguem o Senhor. Observai, interessante que Martim Lutero, ele disse uma coisa muito incrível. Ele disse, olha, é vergonhoso para nós com que pássaros e como aves se tornam teólogos e mestres e nos ensinam a providência de Deus. Ele diz, quando você ouvir um cântaro de um pássaro, saiba que é um sermão pregado a você e a sua ansiedade com o dia de amanhã. Porque Deus cuida das aves e também cuida dos seus filhos, dos seus seguidores, dos homens que são a imagem e semelhança de Deus. Essa é a segunda coisa que Jesus ensina, pela qual nós não devemos, não precisamos andar ansiosos com o dia de amanhã. Terceira coisa, irmãos, está no verso de número 28, 29 e 30, que diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Perceba que a primeira coisa que Jesus argumenta é que foi Deus quem criou o homem e foi Deus quem fez o corpo do homem. E Deus é quem está interessado em cuidar do homem. Ele deixa de falar isso e ele vai para as aves dos céus. Agora ele está dizendo, veja que Deus cuida das aves do céu e vai cuidar de vocês. Jesus aqui agora, ele está argumentando a partir de um terceiro ponto de vista, que é a partir do reino vegetal. Ou seja, Jesus agora está dizendo, olhem para as flores, para os lírios, para as ervas do campo. Considerai como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, Jesus está dizendo aqui que a erva do campo, que a flor, que os matos, eles são vestidos pelo próprio Deus. E Jesus diz aqui que a vida das ervas e das flores, ela é curta, ela é questão de dias, no máximo semanas. Elas somem, elas morrem, elas perecem. Mas Deus, em sua soberania, inteligência e providência, Ele veste as flores e as ervas do campo de tal forma que essas flores e ervas rivalizam contra as vestes mais esplendorosas dos reis. Aqui Jesus cita Salomão de propósito, que foi um dos reis mais ricos da história de Israel, se não o mais rico da história de Israel. Mas Jesus diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como Deus veste as flores dos campos. Jesus também diz aqui que as flores do campo, na época, serviam para ir para a fornalha serem queimadas. E ele diz, perceba que se a vida dela é curta, e se elas servem para aquecer o forno e assar os pães, e Deus mesmo assim veste ela, quanto mais vós, homens de pequena fé. Mais uma vez, é lógico, é claro,
como Jesus está querendo se comunicar e tranquilizar aqui os seus discípulos, dizendo a eles que assim como Deus veste as ervas do campo, as flores iriam vestir ali os seus seguidores. Meus irmãos, quantos de nós não estamos ansiosos pelo amanhã? Seja com comida, seja com bebida, seja com conta bancária, seja com filho, seja com qualquer outra coisa. Jesus, ele combate aqui com clareza a ansiedade, porque foi ele que fez todas as coisas e ele é o sustentador de todas as coisas. Se Deus deixasse o homem a si mesmo, o mundo já teria se acabado, de tantas guerras que já houve no mundo. Mas Deus é quem controla a história da humanidade. E Deus também é quem controla a vida de cada um dos seus filhos. Nós não precisamos ficar ansiosos no sentido de perder noite de sono, de perder as condições mentais de fazermos as atividades que temos de fazer. Devemos ter a certeza absoluta que Deus cuidará de nós. Perceba, irmãos, a providência divina, como é que ela é. Você tem dinheiro no bolso e vai ali na feira comprar uma camisa, uma calça, uma saia, seja lá que roupa for. Mas existe toda uma máquina se movimentando para que essa roupa chegue aqui. Existe uma pessoa que costura, existe quem faz a linha, existe a pessoa que extrai a linha. Então Deus, ele está por trás de tudo isso para cuidar e cuidando dos seus filhos. Você e eu, nós pensamos que nós fazemos muitas coisas, mas veja, nós vamos lá e compramos, mas as coisas que nós compramos, existe todo um mercado, existe toda uma engrenagem fazendo todas as coisas. E nós às vezes não conseguimos ver e perceber de tão ansiosos que nós andamos. Mas Jesus está dizendo para homens que deixaram casas, famílias, trabalhos e todas as coisas que eles tinham para seguir Ele. Não andeis ansiosos. Com o que é a vez de comer? Com o que é a vez de beber? Com o que é a vez de vestir? Porque Deus, o vosso Pai, é quem cuida de vocês. Então, meus irmãos, no versículo de número 32, ainda nós aprendemos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo aqui que as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm um padrão de vida. E o padrão de vida delas é simples. Elas procuram simplesmente a comida, elas procuram simplesmente a bebida, elas procuram simplesmente as vestimentas. Elas procuram as coisas dessa terra, simplesmente dessa terra. As pessoas que não conhecem a Deus, elas estão dia após dia procurando diversas coisas, mas coisas essas materiais. É se formar, é um emprego melhor, é uma comida melhor, é uma casa melhor, é um móvel melhor, é uma roupa melhor, é uma comida melhor, mas tudo se resume a essa esfera, a esfera material. E a preocupação de quem não conhece a Deus é sempre essas. Jesus diz aqui aos discípulos, vocês não se preocupem, porque Deus sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam. Aqui, irmãos, Jesus fala da onisciência divina, do conhecimento de Deus de todas as coisas. Deus sabe, irmãos, de todas as nossas necessidades. Jesus está dizendo aos discípulos que antes que eles peçam, antes que eles falem com Deus, antes que eles se ajoelhem e se comuniquem com Deus, Deus, ele já sabe de todas as nossas necessidades. Irmãos, às vezes nós vivemos como se Deus não existisse.
Às vezes nós vivemos como se Deus não soubesse de nada. Às vezes nós vivemos como se nós tivéssemos que informar a Deus e nós vivemos como se fossem psicólogos de Deus, tentando dar conselhos e mostrar a Ele o melhor caminho. E vivemos como se Deus não tivesse o controle das coisas. Meus irmãos, Deus é um ser que nesse momento agora, o dia da sua vida e da sua morte, está na mente dele. As coisas para Deus é um eterno presente, tanto o passado como o futuro. Deus sabe simplesmente de todas as coisas. Nesse momento agora, Deus está vendo Ele mesmo criando Adão e Eva. E Deus está vendo a consumação dos séculos. Ou seja, o princípio e o fim. Deus sabe perfeitamente como se estivesse acontecendo aqui e agora. Será que Deus não sabe das nossas necessidades? Será que Deus não sabe das nossas angústias? Será que Deus não sabe das nossas agonias, aflições, medos, tormentos, lutas? Ele sabe tudo o que nós necessitamos. E nós devemos descansar na realidade de que Ele sabe e que Ele quer suprir todas as necessidades da nossa vida. O nosso problema é que Jesus nos ensinou para que orássemos pelo pão de cada dia. Mas às vezes nós queremos o pudim de cada dia. Deus prometeu o pão. Nós hoje temos guarda-roupas, casas, muitos bens e coisas dessa natureza. Na época não existia nada disso. Mas o fato é, irmãos, que nós devemos descansar no fato de que Deus sabe de todas as coisas, sabe de nossas necessidades e é Ele mesmo quem quer suprir e cuidar de todas elas. Jesus aqui também diz assim no versículo de número 30 e 31. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto vai mais a vós outros, homens de pequena fé? Ele está dizendo aos discípulos que eles são homens de pequena fé. Jesus está dizendo isso a Pedro, a Tiago, a João, a Judas e aos demais apóstolos. Perceba que isso aqui é muito importante. Eles tinham fé para serem salvos. Eles eram salvos. Eles criam em Cristo, mas eles tinham uma fé pequena, no sentido de pensar que Deus só cuidaria da salvação deles e não cuidaria das demais coisas. Eles tinham uma fé pequena porque acreditavam que Deus só estava providenciando salvação da alma e não iria providenciar as demais coisas. Por isso que Jesus está dizendo, homens de pequena fé. Perceba que hoje os cristãos, alguns até acreditam que são salvos, que a salvação é pela fé, por meio de Cristo Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas alguns acreditam simplesmente nessa realidade e esquecem que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem provê comida, que é Ele quem nos livra, que é Ele quem nos guia, que é Ele quem cuida de nossas famílias, que é Ele quem nos guarda, que é Ele quem nos concede saúde, livramento e todas as demais coisas. Se um homem olha e observa e crê em Jesus para ser salvo, mas simplesmente a fé dele se resume a isso, ele é um homem ou uma mulher de uma pequena fé. Nós devemos crer que Ele cuida de todas as coisas, coisas essas que nós não conseguimos sequer imaginar. Mas por Deus ser soberano e onisciente e saber de todas as coisas, Ele cuida de tudo.
simplesmente de todas as coisas. E o verso de número 33 vem aqui, o fim, onde Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus ensina aqui. Qual era a primeira coisa que os discípulos deveriam buscar? O reino de Deus. Perceba primeiro a palavra buscar. É anelar, é querer, é se esforçar diariamente. É buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus aqui, irmãos, primeiro, não é um reino físico, geográfico. Segundo, aqui não é um rei onde tem um grande exército para guerrear belicamente e um homem comandando esse exército. Não. O reino de Deus aqui significa o domínio de Deus sobre as pessoas que creram em Cristo, se arrependeram dos seus pecados e nasceram de novo. E vivem segundo agora o Espírito, obedecendo à vontade de Deus. É essas pessoas que fazem parte do reino, e é a esse reino que Jesus ensina com que os discípulos devem buscar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está dizendo, olhem, busquem conhecer a Deus. Olhem, vocês devem buscar conhecer a vontade de Deus, o querer de Deus. Olha, vocês devem buscar propagar a Deus, o reino de Deus, e fazer com que ele seja conhecido, o reino se expanda. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, nós estamos na época da ansiedade. Cada dia mais que se passa, mais ansiolíticos se vendem. Remédios de tarja preta. Mais pessoas ansiosas no mundo estão. Crentes e não cristãos. Sabe por quê? É simples. Eu nunca vi, irmãos, ou dificilmente existe uma pessoa que busca o reino de Deus acima de tudo e está ansiosa. Agora, quando a pessoa está fazendo uma prova para passar numa faculdade, às vezes ela tá colocando aquilo ali acima de Deus, então ela se preocupa. Às vezes uma pessoa está querendo um emprego melhor e faz um concurso e passa a noite sem dormir, mas não é porque ela está buscando o reino não, é porque ela está preocupando com essa vida. Às vezes a pessoa faz uma bateria de exames e começa a se preocupar e tudo mais, porque ela está colocando a saúde e essa própria vida acima de Deus e do seu reino. Aí ela está ansiosa. Depois do Pentecostes, da descida do Espírito de Deus, você não vai ver mais Pedro ansioso. Você não vai ver mais Paulo ansioso. Você não vai ver mais Pedro, Tiago, João e os discípulos ansiosos. Paulo, pelo contrário, em Atos 16, ele está numa prisão, numa masmorra. Ele tinha acabado de sofrer uma surra grande e estava preso, mas estava alegre e feliz e cantando. Por quê? Porque ele buscava o reino de Deus e a sua justiça. Mas todos aqueles que não buscam o reino de Deus e não buscam a sua justiça, vivem constantemente ansiosos. Eita, quem vai ganhar a eleição? É Lula? É Bolsonaro? Eita, quem vai ganhar a eleição? É não sei quem? É Ricardo? É João Azevedo? Meu Deus, agora veio uma pandemia e o Brasil agora quebra. É ansiedade com tudo. Porque a preocupação dela é aqui, é agora. Vai viver ansioso mesmo. Tem que ir para o controlado. Por quê? Todos aqueles que buscam o reino em primeiro lugar e a sua justiça têm paz, têm descanso, têm provisão, têm consolo e têm conforto. Mas todos aqueles que não buscam o reino de Deus, todos aqueles que não buscam a justiça de Deus, eles vivem ansiosos dia após dia e nunca encontram paz, e nunca encontram consolo, e nunca encontram lugar de conforto.
porque nós fomos feitos para Deus e só descansamos e ficamos em paz quando estamos nele. Que Deus nos conceda a graça de buscar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza e na convicção de todas as nossas necessidades, Deus vai nos suprir. Que Deus abençoe em nome de Jesus.